Sejam muito bem-vindos a esse canal que está sendo criado unicamente para que a gente possa trocar as nossas experiências espirituais. E eu quero muito poder compartilhar com você algumas histórias que eu já vivi e que eu vivo através da mediunidade. Eu me chamo Misserlaine Sanches e eu venho com a mediunidade desde 5, 6 anos e eu quero contar um pouco mais para você, porque talvez você também esteja vivendo esse mundo da mediunidade e nem saiba disso. Então, eu já vivi situações muito desafiadoras por não estar consciente e eu gostaria muito que você se entendesse. Se você vive nesse mundo da conexão espiritual, se você se questiona se você tem uma mediunidade, quais as mediunidades que é desenvolvida em você. Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Se você quiser e gostar de dar sugestões para outros temas, será um prazer compartilhar aqui com você. Então, gente, o que acontece? Quando eu tinha por volta dos meus 6 anos, de 5 para 6 anos, eu tive o primeiro contato com o mundo espiritual e eu recordo-me muito bem. Eu vi umas pedras, acho que era isso, por volta de 6 a 7 anos, e essas pedras estavam cantando uma música que é aquela da cirandinha, ciranda, cirandinha. E eu fiquei que nem uma louca, gritando, contando para minha mãe, e ela achava que não era, que era só brincadeira. Então, outra coisa que eu quero trazer nesse canal sobre espiritualidade é o quanto de preconceitos nós sofremos e até absorvemos isso para a nossa vida. E outra coisa é o quanto as pessoas que estão, né, ao nosso redor também lidam com essas situações. Então, hoje a gente já está num mundo mais evoluído, mas há 30 anos atrás era bem desafiador viver esse mundo espiritual. Então, foi passando-se o tempo e eu fui tendo muitas outras visões. Tipo, tinha uma mulher que eu sempre via na sala da casa dos meus pais. E eu falava, eu não queria passar por lá e tudo. Então, eu vi muitas coisas do mundo espiritual. E eu queria dizer para você que isso não é algo que a gente escolhe, tá? Que você diz assim, que nem no passe de mágica, hoje eu não escolho ver e não ver. Ou não está no seu controle, né? Principalmente quando você tem uma mediunidade que não está ali doutrinada, que você não está consciente. Foi passando-se o tempo, eu comecei a ler livros, a estudar sobre o que era aquilo e também buscava muito essa questão religiosa fora de mim para tentar entender aquilo que se passava comigo. O que acontece? Depois de um tempo, de muitas visões, de muitas histórias espirituais, de ver, de ouvir, de correr muitas vezes, porque chegou um momento que eu vivi histórias assim bem delicadas, né? Então chegou um momento que eu vi um desencarnado que a gente tinha sofrido o luto dessa pessoa e eu vi essa pessoa vindo na minha direção para conversar comigo. Foi quando eu entendi, entre tantas outras coisas, que aquilo não era normal, né? Então, a mediunidade foi algo que sempre teve na minha vida desde a infância. Depois de um certo tempo, buscando informações, estudando e vendo que eu ouvia, era claro e audiente, né? Que eu já vi muitas vezes e eu fui tentando melhorar aquela conexão. Foi quando eu comecei a fazer meditações, a ter doutrina sobre essa conexão espiritual, acalmando a minha alma, me acalmando, e isso foi reverberando em mim, né? Então, tem um fato muito forte que me aconteceu, que eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, inclusive eu nunca toquei nesse assunto, a não ser ontem que eu toquei com meu esposo, comecei a conversar com ele sobre isso, que era, tipo, eu tinha vergonha de contar, né? E eu quero mais desabafar
com vocês sobre isso, que foi algo que foi muito questionado a vida inteira comigo mesma. Então, esse canal é para aliviar o meu coração, compartilhar com você que pode estar vivendo tudo isso, tá? E olhar também o lado de tantas traumas e bloqueios que a gente vive escondido por vergonha, por medo e por frustrações. Então, uma das coisas mais impactantes que aconteceu comigo nesse processo foi quando eu fui para uma igreja, né? Fui para uma determinada igreja e quando cheguei lá, nessa igreja, a gente estava no culto e tudo, e eu, do nada, eu tive a incorporação. Isso foi a primeira vez que tinha acontecido na minha vida, eu não sabia o que era aquilo assim, né? Eu era muito nova, muito jovem, eu não me recordo ao certo, mas eu tinha por volta de uns 14 anos. Então, a mediunidade, a espiritualidade foi algo que veio para minha vida com muita força, sabe? De eu estar conversando com alguém, né? E eu senti, eu ouvi o mentor dessa pessoa me instruindo como fazer. E nesse dia dessa incorporação eu fiquei tão envergonhada, tão frustrada, tão assustada, que eu queria deletar aquilo que aconteceu na minha vida. E falar sobre essas questões todas, para mim, hoje, eu tô quebrando um tabu. E eu tô me libertando, porque eu acredito no poder da conexão espiritual. Eu sei que existe, eu vivo isso. Literalmente, todo o meu trabalho desenvolvido aqui na internet, como limpeza de memórias, orações, são conexões espirituais que me ajuda a ajudar pessoas, né? Mas eu tenho hoje 40 anos, e 40 anos, esses anos todos, eu tenho vergonha de falar que eu sou uma médium, que eu sou espírita, porque mesmo que eu não me dê títulos e nem rótulos, mas eu vivo essa realidade, sabe? E eu ajudo pessoas com esse dom espiritual. Embora isso me traga todos esses sentimentos, me traga, deixa eu só ajeitar aqui, todas essas memórias, todas essas, sabe? Mas eu entendi que hoje é o tempo e é a hora de eu compartilhar isso com você. De compartilhar essas histórias espirituais que eu venho vivendo durante todos esses anos e que muitas vezes foi motivo de muita angústia para mim, porque eu me sentia muito revoltada, frustrada, envergonhada, isso é a verdade. Porque as pessoas dão muitos rótulos, inclusive eu, que é macumbeira, que é espírita, que é isso, que é aquilo. E eu sou uma pessoa que ama a Deus, que conhece a conexão espiritual, que já fiz parte de denominação religiosa, que já palestrei, que já preguei, e eu acredito nisso. Mas eu acredito nesse mundo espiritual também. Então hoje eu estou livre de rótulos e eu estou pronta para falar seriamente e abertamente desse mundo, né, que vem todo esse tempo mudando a minha vida. Então, gente, o intuito maior desse canal é compartilhar com você quem eu sou na essência e essa questão que sempre vem, sempre reverbera dentro de mim e eu sempre fico me sentindo meio que frustrada com tudo isso, tá? Então é uma forma de aliviar e de dizer pra mim que tem muitas pessoas que precisam ouvir isso que eu tô te falando e que também vive essa experiência espiritual e que pode, através dessa conexão com o meu vídeo, mudar isso na jornada dessa pessoa. Eu espero poder ter sido de contribuição para você, que a gente possa, a partir de hoje, conversar um pouco mais aberto sobre essas experiências, né? Que eu tenho muita história para contar, muita, muita mesmo. E são histórias lindas que mudaram a minha vida e que mudaram a vida de muitas outras pessoas também. Desde já, toda a minha gratidão, todo o meu amor, todo o meu carinho e todo o meu respeito por cada um de vocês, por cada religião, tá? Então, eu não estou falando de religião, eu estou falando do que acontece com a minha vida
E o que eu sei que também tem várias pessoas sofrendo porque não tem uma mediunidade, porque não tem uma clareza e porque nem sabe que eles têm essa mediunidade. Então, depois eu vou te contar sintomas disso e as ações e as reações da mediunidade na nossa vida. Gratidão.